Trindade é uma doutrina bíblica? Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, nós temos a saudação apostólica, como é assim conhecida: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Prezados ouvintes, a doutrina da Trindade é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Quase todos os credos ou artigos de fé de igrejas evangélicas definem a doutrina da Trindade da seguinte maneira: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas constituem um só Deus, o mesmo em natureza, iguais em poder e glória. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os opositores dessa doutrina da Trindade, quando ouvem falar na definição que acabamos de dar, procuram ridicularizar essa doutrina, fazendo a seguinte pergunta: ora, se 1 mais 1 e mais 1 são iguais a 3, como é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo não constituem três deuses? Isso seria triteísmo, mas nós não somos triteístas, nós somos monoteístas. Se essa objeção é levantada e parece irrefutável, ora, nós podemos dizer que a doutrina da Trindade também pode ser mostrada por uma operação de matemática chamada multiplicação. Quem não sabe que 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1? Todo mundo sabe disso, como sabe também que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Ora, a doutrina da Trindade pode ser justificada muito bem usando-se a operação de multiplicação. Mas ainda há alegação no sentido de dizer que essa doutrina não é uma doutrina que a igreja primitiva pregasse. Então fazem a pergunta: ensinava a igreja primitiva que Deus é uma trindade? E para reforçar sua argumentação no sentido de negar a doutrina, dizem que essa doutrina passou a ser ensinada a partir do ano 325 no Concílio de Nicéia. Ora, como poderia ser a doutrina da Trindade ser ensinada a partir do Concílio de Nicéia em 325 Anno Domini, se a palavra Trindade no grego trias aparece pela primeira vez nos escritos de Teófilo de Antioquia
quase 200 anos antes de Constantino. Então aí está que essas alegações infundadas, levantadas com o propósito único de negar a doutrina da Trindade, não têm fundamento. E ainda mais uma terceira objeção é que dizem: então me mostre na Bíblia a palavra Trindade. Como que dizendo, se a palavra não aparece na Bíblia, é uma prova de que essa doutrina não é bíblica. Ora, pessoas que assim falam se esquecem de que no livro de Esther, você sabia disso? O livro de Esther não aparece uma só vez o nome Deus. Se fôssemos usar o raciocínio dos nossos opositores com relação à palavra Trindade, poderíamos dizer que Deus não existe, ou esta doutrina de Deus não existe, ou que o livro de Esther não deveria constar dos livros da Bíblia, como nós chamamos livros canônicos. Mas podemos dizer com muita convicção que na Bíblia pode-se encontrar a doutrina da Trindade usando 2 métodos. Primeiro, a pesquisa das 3 pessoas isoladamente, cada qual delas chamada de Deus. Por exemplo, o Pai é chamado Deus. E quanto a isso, nenhuma pessoa contesta. Mesmo os opositores da doutrina não negam. E nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora você abre a Bíblia no livro 1 João, capítulo 5 e versículo 20, e você vai encontrar que Jesus é chamado o Deus verdadeiro. Sabemos que já o Filho de Deus é vinda e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ora, que provas maiores poderíamos apresentar quando declara-se de Jesus como Deus verdadeiro? E não é só isso, mas nós temos no Evangelho de João uma declaração com a qual João começa o seu evangelho falando da eternidade do Verbo, a quem ele chama de Deus. No princípio era o Verbo se refere à pessoa de Jesus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, 3 declarações que podem ser encontradas aqui neste versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João. Primeiro, a eternidade do Verbo. No princípio era, não foi criado, não foi gerado. Segunda declaração, o Verbo estava com Deus, falando da distinção de pessoas, Pai e Filho. E a terceira declaração, quanto à natureza do Senhor Jesus. E o Verbo era Deus, mostrando assim que a natureza divina do Pai e do Filho eram iguais. Uma só natureza, natureza divina.
E em seguida, então, no versículo 14, fala da natureza humana de Jesus, quando declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Será que Tomé estava equivocado quando ele declarou para o Senhor Jesus Cristo que lhe provou a ressurreição corporal, mostrando suas mãos e seu lado, dizendo a Tomé: olha aqui minhas mãos, vê, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E Tomé, diante da evidência inegável da ressurreição corporal de Jesus, ele se expressou: Senhor meu e Deus meu. Eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, teria Tomé blasfemado ao chamar Jesus de meu Senhor e meu Deus? E quero ressaltar que no texto grego aparece a palavra, o definido, o rokiriosmu, roteosmu, ó Senhor meu, ó Deus meu. Logo, nós podemos concluir que Tomé não estava blasfemando, estava reconhecendo aquilo que era uma evidência. E por fim nós temos em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, o Espírito Santo também sendo chamado de Deus. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então mentir ao Espírito Santo não é mentir aos homens, não é mentir a uma força ativa impessoal. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Isto prova, então, que também o Espírito Santo é Deus, de modo que a nossa declaração, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é baseada na Bíblia Sagrada. Mas nós dissemos que tínhamos duas provas bíblicas. A primeira, como dissemos isoladamente, o Pai é chamado Deus, o Filho é chamado Deus e o Espírito Santo é chamado Deus. Mas nós temos a segunda prova bíblica que conjuntamente Pai, Filho e Espírito Santo são mencionados. Então nós dissemos que o batismo bíblico é realizado em nome da Trindade. Agora, o que nos admira, o que nos surpreende, é que pessoas que negam a doutrina da Trindade façam malabarismo teológico para tentar negar a doutrina da Trindade. Porque a doutrina de Mateus 28, 19 é muito clara. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as, ou batizando-os, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Indicando assim três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E corrobora com o nosso entendimento quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis e vamos encontrar no versículo 26 o seguinte: e disse Deus. O verbo disse está no singular. Façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Já quando Deus fala, ele não fala no singular, porque a palavra Deus é a tradução da palavra hebraica Elohim. E a palavra Elohim termina com o sufixo rim, que indica pluralidade. Eloá é a forma singular para se referir ao nome de Deus. Logo, o verbo façamos está na primeira pessoa do plural, como também o pronome possessivo nós, indicando assim que o que Mateus 28:19 afirmou, batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, encontra paralelo com a forma de Deus se apresentar na obra da criação, usando o verbo no plural e o pronome possessivo no plural. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 22, nós vamos encontrar essas palavras. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, o homem, disse Deus, não é como eu, mas disse, é como um de nós. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 11, nós vamos encontrar, no versículo 7, Deus falando: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que ninguém entenda a língua do outro. Desçamos, primeira pessoa do plural, confundamos, primeira pessoa do plural, mostrando assim que a forma de Deus se comunicar era esta, na pluralidade, mostrando pluralidade e unidade. Agora, quando passamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar no capítulo 3 de Mateus o batismo do Senhor Jesus. E lemos o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Temos aqui Jesus saindo das águas, o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, mostrando as três pessoas conjuntamente ou coletivamente. No livro de João, no capítulo 14, vamos encontrar o Senhor Jesus se referindo à vinda do Espírito Santo, e no versículo 16, então está escrito o seguinte: e eu, falando Jesus, rogarei ao Pai, a segunda pessoa, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é a tradução da palavra grega Paracleto, que por sua vez em 1 João capítulo 2, versículo 1, é traduzida por advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então Jesus estava se referindo à sua ida, e que nós aqui na terra não ficaríamos órfãos. É o que diz o versículo 18: não vos deixarei órfãos. Por quê?
porque viria alguém igual a ele que ficaria aqui na terra, no seu lugar, enquanto ele estava subindo para o céu. E é o que nós encontramos no capítulo 8 do livro de Romanos, quando no versículo 34 fala de Jesus, que está à direita de Deus e também intercede por nós. E no versículo 26 declara: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enquanto o Espírito Santo aqui na terra intercede por nós, lá no céu, à direita do Pai, Jesus está intercedendo por nós. Se eu lhe perguntasse, o que significa intercessão? Quantas pessoas são necessárias para haver intercessão? Essa prática da intercessão. No mínimo 3 pessoas. Alguém que fala com outro no sentido de ajudar uma terceira pessoa, está intercedendo por um terceiro. No céu, Jesus, uma pessoa junto ao Pai, Deus, intercede em nosso favor aqui na terra. Aqui na terra, Jesus Cristo, o Espírito Santo, uma pessoa intercede junto ao Pai em nosso favor. Logo, concluindo, essa doutrina é uma doutrina bíblica, embora negada e até blasfemada por grupos religiosos que procuram dizer que Jesus não passa de um arcanjo chamado Miguel e que o Espírito Santo não passa de uma força ativa impessoal. Blasfêmia. E quem blasfemar contra o Espírito Santo, de acordo com Mateus 12, 31 e 32, é réu de um pecado sem perdão.